Oi, pessoal. É muito bom estar com vocês aqui de novo, aqui no começo de 2025, pelo menos na gravação, né? Porque afinal de contas o podcast vai entrar um pouquinho na frente, tá? Mas hoje a gente está aqui no Compras Públicas na Prática, que é o podcast que transforma informações e conhecimentos relacionados ao tema compras públicas em dado acessível, objetivo, útil, tanto para o gestor quanto para o comprador público. Aqui você vai ficar sempre por dentro de tudo aquilo que está acontecendo, e acontece coisa todo dia, pessoal, dentro dessa nova lei de licitações e contratos, de todas as mudanças, entendimentos e interpretações que vão sendo feitos no diário, que a gente vai ver ao longo do tempo. E hoje o tema é super especial, aqui sendo apresentado por uma grande amiga, doutora Marilene Matos. Eu já passo o currículo dela, pessoal, mas hoje a gente vai falar de gestão de contratos, como a gente mitiga riscos e como é que a gente garante eficiência daquele que, no meu entender, é o ponto mais importante, tá, de todo esse macro processo de compras públicas, que é a hora que você efetivamente transforma tudo aquilo que foi feito anteriormente em algo que vai se materializar na entrega que a população precisa. Então, para falar desse tema aqui hoje, como eu já falei, doutora Marilene Matos, que é advogada, doutora em Direito Público, professora na área de licitações e contratos. Ela leciona para graduação e pós-graduação do IDP e é autora de diversos livros jurídicos. E, além disso, ela é assessora jurídica da Câmara dos Deputados. Livros esses que o mais recente tem feito um sucesso estrondoso na Câmara dos Deputados, né? Tá no primeiro lugar das vendas do Está em primeiro lugar nos mais vendidos na editora Câmara, editora da Câmara dos Deputados. Aqui para vocês, com um preço extremamente acessível, porque a editora não tem objetivo de ter lucro, né? Uhum. Esse livro está custando R$44. Muito barato. Muito. E o pessoal tem a honra de ser coautor de um trechinho desse livro, né, do nosso artigo, junto falando cá entre nós de um tema que também é importante, que é a dispensa de licitação, mas que não é exatamente o assunto da nossa live aqui hoje, não. Nessa linha da gestão de contratos, a gente tem muita coisa para conversar. Podemos começar? Com certeza. Vou começar agradecendo já pelo convite, agradecendo a recepção da produção. É uma grande satisfação para mim, Léo. É o primeiro podcast que a gente faz junto, apesar que a gente já teve outros projetos. Então, estou me sentindo muito feliz de abrir o ano de forma tão excepcional aqui com o Portal de Compras Públicas e com você. Muitíssimo obrigado, eu também fico feliz, amiga, é muito bacana a gente estar aqui. Pessoal, para quem não sabe, eu não sei que dia que vai ao ar, tem que checar com o pessoal da nossa produção, mas a gente está gravando isso no dia 8 de janeiro de 2025, é de fato o primeiro movimento do estúdio nesse novo ano que começou. Então, vamos lá. Gestão de contratos, eu entendo que é um ponto central do dia a dia do gestor público, né? Desde que é importante mesmo, porque afinal de contas é ele que garante o cumprimento de saber que aquilo que foi contratado foi entregue, e também é o contrato, né, a gestão contratual, que vai atuar para prevenir problemas, atrasos, falhas, ter certeza que a administração pública está conseguindo cumprir com aquela missão, que é sanar a necessidade da população num tema específico, né? Tem muita coisa para considerar. Doutora, na sua experiência, quais são os principais desafios que os gestores públicos enfrentam nessa área? Onde é que o calo aperta na hora de fazer acontecer? Bom, Léo, o que você falou é de uma importância crucial, né? Você disse que é uma fase que tem a ver com o resultado da própria contratação, que é a fase de gestão contratual, que nessa lei 14.133 ela recebe uma atenção especial, diferenciada do que a gente tinha na 8.666, na normatização anterior. A gente tinha um foco muito voltado para a fase competitiva das contratações. Sem dúvida, essa fase competitiva é muito importante, mas não adianta você planejar muito bem, fazer uma fase competitiva perfeita e depois você não fazer uma devida gestão contratual. Você vai morrer na praia. Você não vai ter o resultado que você idealizou e fez a competição para ocorrer aquele resultado. Então, a lei vem com muito cuidado, né,
tentando intentando uma mudança cultural nas contratações públicas, e essa mudança cultural passa por um novo olhar também para essa gestão contratual. Esse novo olhar, ele é permeado de desafios que essa nova legislação traz. Não se engane, né, um ledo engano imaginar que essa legislação ela é mais do mesmo, ela não é isso. Ela traz um outro olhar para as contratações em geral. Então, se eu quero ter uma gestão contratual eficiente, eu já tenho que pensar nessa gestão contratual já na fase do planejamento. Com certeza. Não é? Com certeza. Esse planejamento, ele faz parte da nossa cultura, ele está consolidado, esse planejamento das contratações? Isso tem uma dose grande de ironia, né? Contém ironia. Porque, infelizmente, o brasileiro ainda planeja pouco, né? E controla ainda menos, né? Exatamente. Isso a gente tem em estudos objetivos. Isso. Estudos do Tribunal de Contas da União. Perfeito. Em que ele mediu índices de maturidade na aplicação da lei, e um dos pontos de fragilidade é justamente o planejamento. Então, se eu tenho deficiência no planejamento, eu vou ter deficiência também na gestão contratual. Se eu não tenho ali muito bem especificado e amarrado o que eu estou contratando, como é que eu vou fazer essa gestão contratual? Eu tenho um risco enorme de me ser entregue um serviço ou um produto que não atenda a qualidade que a administração precisa. Perfeito. Eu compro, mas eu não tenho. Se eu não tenho uma equipe capacitada, que é um outro desafio, né, quando a gente fala em execução contratual, eu tenho também problemas. Eu não tenho como assegurar uma gestão eficiente desse contrato. Então, passa por um planejamento, uma mudança de olhar, uma profissionalização e uma nova cultura das contratações, de acordo com o que previu o artigo 11 da lei de licitações, da nova lei de licitações. Esse artigo 11, ele fala muito em resultados, né? Perfeito. É uma lei vocacionada para resultados. Então, assim, todas essas novidades da lei, elas acabam gerando uma dificuldade adicional para o gestor na fase de gestão contratual. Qualquer coisa que a gente tenha feito menos do que deveria ter feito antes do contrato vai se refletir exatamente na última milha, né? Naquilo que foi contratado, entregue, por aí vai. Então, a gente tem realmente... É onde que a gente vê que deu errado é na hora do contrato, né? Na hora da execução contratual, propriamente dito. É na hora da execução contratual. E fora que você pode ter feito um planejamento perfeito, pode ter feito tudo, mas vão surgir também situações imprevisíveis. Podem surgir situações imprevisíveis, né? Eu vi uma palestra esses dias do ministro Benjamin Zinle, achei muito interessante. O ministro Benjamin estava falando que a matriz de risco, que agora é também uma previsão da nova lei, ela não consegue colocar todos os possíveis riscos que possam acontecer. Ela pode minimizar esse risco, né, contratual, mas ela não tem o condão de eliminar esse risco, de zerar esse risco. Exemplo, Léo. Ano de 2020. Quem é que imaginar? Como você prevê uma pandemia que afetou diretamente os contratos? Como você vai prever isso? Por mais que você tenha feito uma matriz de risco extremamente elaborada com os melhores técnicos. Um dos primeiros riscos que tem que estar dimensionado na matriz de risco é não terem sido dimensionados todos os riscos, né? Exatamente. O risco não conseguimos abarcar todos os riscos. Exato. Então, aí entra mais uma vez a importância de que esse novo gestor ele esteja muito preparado, ele seja uma pessoa muito preparada para também atacar circunstâncias novas que vão acontecer com criatividade, com legalidade e com sabedoria. E nessa hora, se você me permite complementar um pouquinho, eu fico muito feliz com uma outra característica que é muito marcante na nova lei de licitações e contratos. Acho que eu já posso falar de lei de licitações e contratos, né? Nova, já tem um tempinho rodando, né? Se a gente for pensar de aplicação obrigatória, ela foi início de 2024, então... tudo bem, é um bebê ainda, é um bebê. Né? É um bebê, ok. Então, eu vou deixar o Nova por enquanto. Quem sabe ao longo de 2025 eu só corte esse N da jogada. Mas é que ela tem uma natureza digital, né? Se você parar para olhar para a lei como um todo, ela tem uma pegada muito voltada para a tecnologia. E se tem uma coisa bacana quando a gente para pensar em tecnologia, é que ela gera registro daquilo que já ocorreu, que é facilmente recuperável.
Então, quando a gente fala um pouquinho nessa história, matriz de risco, nunca a gente vai conseguir pensar em tudo. Verdade. Sempre vai ter a gente sempre está sujeito a ter alguma coisa que ninguém pensou. O bacana do processo da nova lei ter essa pegada digital é o quê? Porque permite que o gestor revisite aquilo que já foi feito anteriormente. A gente vai começar a criar um volume mais amplo desse tipo de situação, inclusive podendo consultar um gestor, conseguindo não só olhar para aquilo que foi feito no órgão dele, mas conseguir enxergar o que foi feito dentro do Brasil como um todo, né? O Portal Nacional de Contratações Públicas é para todos os entes públicos, né? Independente de esfera. E conseguir entender o que deu errado, o que deu certo e o que deu errado numa contratação similar. Então, a gente vai conseguir sempre chegar no 100% nunca, mas a gente vai conseguir fazer a coisa mais importante que eu entendo nessa hora de pensar em risco, que é não ter que aprender com o próprio erro. Poder aprender com o erro de terceiros também de forma mais fácil e mais objetiva. Esse é um ponto bem bacana quando a gente fala de tecnologia. É um ponto bem bacana. Você aproveitar as experiências de outros entes, de outros órgãos e não repetir aqueles mesmos erros, né? Aí também, eu acredito que isso também é uma facilidade, mas é um desafio. Enorme. Enorme, principalmente na seara de estados menores, municípios menores, órgãos menores, por deficiência de pessoal preparado para lidar com tecnologia. Pessoal com cabeça para, não, agora eu vou mudar aqui o meu mindset, eu vou para o mundo tecnológico, sim. Então, a gente vê muita resistência ainda de município para fazer um pregão eletrônico. A gente vê resistência em relação ao ensino online. Eu sou professora e lido, as pessoas não querem. Por mais que tenha praticidade e tudo mais, elas têm dificuldade de fazer essa abertura, essa transposição para esse novo modelo, que ele, na minha opinião, é irreversível, né? Mesmo depois de uma pandemia. Mesmo depois de uma pandemia. Cá entre nós, se não fosse essa própria a experiência que a gente teve nessa pandemia, talvez esse processo de implantação da nova lei de licitações e contratos fosse ainda um pouquinho mais árduo, né? Porque a gente, em última instância, aprendeu durante esse tempo que dá para fazer um monte de coisa de forma virtual, né? Sem precisar estar ali. Eu conheci o Léo, pessoal, pelas redes, né? É verdade, é verdade. Se não fosse as redes, acho que talvez a gente nunca se conhecesse, né? É verdade. A gente trocou figurinhas diversas vezes de forma virtual durante a pandemia, etc., né? E foi se conhecer pessoalmente, já tinha o quê? Uns 2 ou 3 anos que a gente trocava mensagem, conversava, participava de evento, etc. Um dos meus grandes amigos hoje, parceiro de trabalho, posso dizer que um dos melhores amigos, Felipe Dalinogari, eu conheci ele nas redes. Cá entre nós, um dos organizadores do livro, junto com você, e com o Rafael Amorim. Acabou que a gente não citou. Exatamente. Outros organizadores aqui, fomos 3 os organizadores desse livro, né, da Editora Câmara. Mas eu com o Felipe, nosso relacionamento começou pela rede. E depois, coincidentemente, ele mudou para Brasília por uma questão profissional, mas eu já conhecia há muito tempo e falava sempre. No lançamento do livro, fazendo uma parte aqui, quando a gente estava lá na Câmara dos Deputados, eu tive a chance de conhecer pessoalmente várias pessoas que eu sempre tratei como amigo, que já tem anos que eu trato como amigo, e que a gente constatou que estava sendo a primeira vez que a gente estava se vendo pessoalmente. E olha, gente, a pandemia já acabou tem um tempo. Ou seja, o mundo virtual ele tem muitas vantagens que a gente não pode ignorar, né? E a gente não pode deixar de aplicar essas vantagens no nosso dia a dia. A gente tem que transpor essas vantagens, obviamente, com todos os cuidados, né? Que o uso dessas tecnologias exige, né? Requerem, mas a gente não pode deixar de usar as facilidades da tecnologia. Então, tem que haver essa mudança, esse pulo dos municípios, principalmente em direção a esse novo mundo, né, ali, que já escrevia, como é que chama aquele autor do livro? Admirável Mundo Novo? Já escrevia isso, já. Como? Aldous Huxley, esse? Isso. Pois é. Quando a gente fala em gestão, né, gerir, tá, controlar, envolve medir. Não é verdade? Sim, para não cair num subjetivismo, né? Exato. Para tirar o acho da questão e começar a gerar dado objetivo em cima de alguma coisa. Tá? E a gente não consegue medir se a gente não define régua, né? Então... Não, a gente precisa de réguas, de indicadores, né, de elementos para medir
se uma determinada execução contratual ela está sendo atendida a contento, né? Eu sempre falo em minhas aulas, né? Vamos nomear um gestor de contrato, um fiscal de contrato, né, Léo? Que é outra dificuldade, né? Enorme. Esse gestor, esse fiscal, ele tem qualificação para aquilo? Ele consegue fazer uma gestão de um contrato de obra, por exemplo? Você pode designar a Marilene para fiscalizar uma obra, eu não aconselho. Eu tenho condições de gerir o contrato, olhar o contrato do ponto de vista jurídico, mas eu não tenho condições de falar o cronograma de uma obra, por exemplo. Então, assim, a gente precisa capacitar esse gestor e esse fiscal, né, essa gestão contratual em geral, para ela saber o que ela está fazendo. E a partir daí, então, a gente precisa de réguas, de métricas, de indicadores da perfeita execução desse contrato, né? Um desses primeiros indicadores é realmente o prazo, né? O prazo e o cronograma. Isso está sendo atendido como deveria? Boa. Eu estou tendo um indicador de atendimento de prazo, primeiro, né? Uhum. Eu estou tendo um indicador de qualidade. Quem tem condições de aferir essa qualidade? Né? Tá aí um conceito bem amplo, né? Porque a qualidade de uma obra é uma coisa, de um produto é outra completamente diferente. De um produto é outro completamente diferente. Então, quanto mais complexo o contrato, mais ele vai demandar da gestão que ela coloca pessoas que entendem do que estão fazendo. Ou contratem consultoria por fora, né? Esses dias chegou um professor amigo e falou, eu estava fiscalizando um contrato de obras. Não sei porque que obra está me vindo na cabeça, né? Aí ela disse que foi olhar... Talvez porque sempre deu um probleminha ou outro. Um probleminha e outro é uma atenuação. Contém ironia também. O fato, Léo, que ela disse que chegou e aí ela detectou que o ar-condicionado que a empresa tinha colocado em todo o prédio era tudo usado. É algo que não é qualquer um que consegue detectar, né? Ela falou que, inclusive, para ela, que tem formação em engenharia, não foi tão fácil, mas ela detectou. Então, aí é um indicador, um medidor importante. A qualidade foi atendida? Será que o edital e o contrato previam que o ar-condicionado que iria para o prédio seria um ar-condicionado de segunda mão? Lógico que não, né? Então, um outro indicador importante é a qualidade do produto ou do serviço entregue, né? Isso mede realmente as condições que o contrato está sendo prestado, né? E depois tem que ter, né, puxando a brasa para a nossa sardinha, mas a assessoria jurídica é imprescindível, porque é ela que vai dizer se os termos jurídicos contratuais estão sendo atendidos pelo contratado. E assim, dentre vários outros indicadores que a gente poderia falar aqui, a gente tem uma tendência moderna disso, isso não pode deixar de ser falado, é a satisfação do usuário, né? Pois é. Faz sentido. Então, para isso, hoje, diversos órgãos que eu trabalho, presto assessoria, eles estão fazendo questionário de satisfação do usuário. Né? Tem uns atendimentos que, quando termina o atendimento, já vai para o seu e-mail a pesquisa de satisfação, que é um medidor objetivo também, um indicador objetivo de atendimento a contento da execução contratual. É muito comum, e às vezes até por má fé, mas muitas vezes também por fragilidade de entendimento, né, de capacitação, a gente ter uma execução contratual completamente deficiente, completamente desconforme ao que tinha sido previsto no edital e no contrato, e isso gera o quê? Um superfaturamento para a empresa contratada, né? Imagina que se você me paga para eu te entregar a qualidade 100, eu te entrego 80, então o resto está vindo, 20, né? Tá vindo de lucro, né? É verdade. Isso é um desafio, né? Isso é um desafio enorme. Aliás, vários desafios que você colocou aí que estão na minha cabeça aqui. Começar pelo gestor, pelo fiscal de contrato. Falta quadro. Falta quadro. Falta capacitação do quadro. Um ponto, parece bobagem que falar nisso, mas um ponto que eu sou contra é você nomear, Léo, um fiscal, principalmente fiscal de contrato, sem gratificação. E essa nomeação ela não pode ser rejeitada, né? Eu ia falar disso aqui agora. É um desafio maior, né? Que a gente já levantou aqui em outros podcasts, inclusive isso, né? O servidor público pode se recusar? Não, né? Não pode se recusar. É o mundo do servidor público. Mas, pelo bom senso, será que aquela pessoa vai fazer com boa vontade um trabalho extra, que dá muito trabalho, e que não se exaure em um dia, porque é um trabalho contínuo. Pois é. Um filho você tem.
Um De filho acordo com o durante 4 contrato, se anos. for de obra, ele passa, Contrato de serviço terceirizado, ele te dá um trabalho absurdo. Operacionalmente, ele é completamente desgastante. Às vezes não tem uma equipe, tem uma pessoa para fazer aquilo. E aí é um trabalho contínuo. Não é que ele fez no início ali da execução contratual e pronto, acabou. Não. Ele vai estar sempre que está ali acompanhando continuamente aquele desenrolar contratual. Então é muito desgastante para não ter uma contraprestação a mais, né? Tem previsão legal para isso? Não, mas assim, poderia ser feito até por portaria, né? Eu vou fazer um paralelo até com o processo administrativo disciplinar, que também determinadas pessoas são nomeadas e elas não têm como recusar, né, a participar de uma comissão disciplinar. Mas alguns órgãos ele institui uma gratificação por comissão disciplinar em que a pessoa atue, porque é um trabalho a mais, é muito trabalho. É um trabalho e uma responsabilidade enorme, né? E é uma forma também de fazer com que a pessoa se sinta mais motivada para realmente desempenhar aquele trabalho com a dedicação que ele vai demandar. A dedicação é muito grande. Agora, mas às vezes dedicação não é suficiente, a pessoa tem que ter conhecimento objetivo, né? Nessas horas, se o servidor público não tem o conhecimento objetivo, olha eu desviando o tema, né? Porque a gente não tinha falado disso hora nenhuma na conversa. Não, mas está relacionado com a conversa, totalmente relacionado. Mas se a pessoa não pode recusar, mas não tem preparo, o que ela faz? Então, aí já pode gerar até uma responsabilização de quem nomeou, né? Se nomear a Marilene para ela fiscalizar uma obra, com certeza não vai dar bom. A não ser que a empresa, por si só, ela resolva realmente fazer tudo como deveria fazer. E aí tudo bem. Mas se não der, eu não vou ter condições técnicas de aferir a qualidade, o cronograma de desembolso, de aferir absolutamente nada. Então, isso pode gerar uma responsabilização para o nomeante. Então, é alta administração, um determinado órgão, ela não tem pessoas preparadas, o que ela tem que fazer? Preparar, né, Léo? Hoje não tem mais desculpa para não capacitar o quadro que ela tem. A obrigatoriedade, a lei institui a gestão por competência. Isso. E, cá entre nós, ser capacitado é direito do servidor, né? Não é mais uma discricionalidade de alguém, né? Se ele está dizendo que ele não tem preparo para isso, é obrigação do gestor providenciar essa capacitação. Pelo menos assim que eu entendo, do que eu li da lei. Olha, eu vou falar algo que eu sempre falei, que eu, como servidora da Câmara dos Deputados, né? Eu, se eu fosse política, gestora, caneta na mão, meu pescoço está ali, né? Pescoço não, CPF, né, Léo? Pois que dá quase no mesmo. É pior que o pescoço. Eu investiria muito na assessoria. Eu investiria demais na assessoria, porque ela pode livrar aquele gestor, aquele ordenador de um problema muito sério, de um problema muito grave. De um problema de ter o nome nos jornais, de ter os bens bloqueados, né? de realmente ter problema tanto a nível pessoal como profissional, em decorrência, não necessariamente de um dolo, né? De uma vontade de fazer o errado, mas de um erro físico que eu não sabia. A gente que trabalha com isso há anos, às vezes você se depara com situações na legislação de licitação e você fala, epa, meu Deus. Nunca tinha visto esse caso aqui. Nunca vi. O que eu faço com isso agora? Tenho que pensar, tenho que maturar. Agora, imagina alguém que não tem experiência e nem foi capacitado para fazer aquilo. Então, ela pode colocar um prefeito, um secretário municipal, um secretário estadual e mal lençóis, né? Então, assim, é uma questão até de inteligência e de investimento capacitar realmente quem vai atuar ali na assessoria e o próprio gestor se capacitar para ele não se colocar num problema ali gravíssimo. Nesse momento de mudança de um percentual bem elevado das nossas administrações municipais, do Oiapoque ao Chuí, né? Porque a gente teve uma troca de cadeiras bem ampla nessa última eleição, essa é uma dica bem bacana, né, para o gestor. Né? Capacite seu time, entenda que é sua obrigação, invista em assessoria. Que mais que você poderia deixar nessa ótica como dica para esse novo gestor que chegou? Que a gente está falando aí em na casa de 3 mil e poucos novos gestores municipais no Brasil todo. É muita gente. É muita gente. Recentemente eu participei de um evento de gestão pública, né? E aí eu ponho muito medo no pessoal. Eu ponho medo, porque tem um livro, que não sei se você não é da área de direito, mas é um livro que eu aconselho para todo mundo que está aí na gestão pública, que se chama Direito Administrativo do Medo, né? Então, assim, é a questão de você se colocar num problema porque você não se atentou para a magnitude do que você está entrando, né?
Teve um caso julgado pelo TCU em que um gestor foi condenado a cifras assim altíssimas, porque o TCU considerou que o erro dele foi grosseiro. Num contrato que era de transposição hídrica, não era alguma coisa muito simples, e que foi o contratado assessoria e tudo mais, e mesmo assim ele ficou tendo que se defender ali, contratar advogado, com todo o desgaste, né? Então, realmente, um primeiro ponto que é imprescindível para essa nova gestão é ela se capacitar também, que ela tem que entender, não profundamente, né? Porque a gente entende que o gestor, às vezes, ele tem que também entender de política, de administração. Então, ele Visão não de tem que helicóptero, entender né? de tudo, mas ele tem que colocar quem entenda. Perfeito. Isso é uma atitude inteligente da nova gestão. Ela tem que estar adaptada para os novos tempos. Ela vai ter que quebrar a resistência dela com tecnologia. Ela tem que quebrar a resistência dela. Eu estava comentando aqui, antes da gente entrar no podcast com o Léo, que eu tive uma resistência absurda para um novo modelo aí de notebook, né? Ah, sim. E cedi, estou aqui sofrendo, pagando, porque tem a curva de aprendizagem para fazer isso, né? Uhum. Então, quando a gente fala para essa nova gestão dos perigos que ele tem em decorrência de um contrato, que às vezes envolve milhões, que do ponto de vista público não é muito, mas individual é muito dinheiro. Então, assim, ele deve se atentar para capacitação do seu pessoal, ele tem que quebrar a resistência dele com tecnologia. E um ponto, Léo, que pessoalmente, como professora, me preocupa muito também, não sei se você vai concordar, até quero ver a opinião do Léo, é a gap que a gente tem em inovação no país. Então, assim, eu espero, né, alguém me falou nesse evento de gestão que muita gente jovem entrou. Muito sangue novo entrou, né, nessas novas gestões. Então, eu espero que eles venham com esse intento, com essa vontade de promover a inovação na administração pública, nas compras públicas. Eu acho que a gente está num momento bem positivo. Tá? Já que você perguntou, que você quer ver minha opinião, eu não tenho como não falar um pouquinho mais desse tema, é uma percepção minha. Eu acho que a gente está indo, e evidentemente é um acho, tá? Não tenho dado objetivo nenhum ainda disso, tá? Mas as coisas que eu tenho visto me apontam o que eu estou dizendo aqui agora. A gente está num momento muito positivo. Até quando eu escuto ministros do TCU falando sobre diversos temas e sobre diversas soluções, no próprio Grandes Nomes, né, evento no 7º Grandes Nomes que você participou conosco lá em João Pessoa, né, numa mesa redonda bacana, falando um pouquinho disso, inclusive, também, né? A gente escutou, por exemplo, o ministro Zimmer falando de soluções que são bem heterodoxas para desafios sérios de contratos de enorme vulto, né? Então, tem uma percepção que eu acho que cada dia que passa fica mais sólida, é que as pessoas estão dispostas a não só olhar o texto frio daquilo que está escrito na lei, como entender o que a gente consegue fazer que talvez não esteja ali escrito. Na nova lei de licitações e contratos, quando a gente fala que tem 79 pontos de regulamentação, né? Tem 79 pontos para inovar no mínimo, tá? Vezes não sei quantos pontos ali dentro. E quando a gente escuta de um ministro do TCU a respeito dessa visão de a gente tem que buscar uma solução, porque o que interessa para o Estado brasileiro, para a população brasileira, é a solução do problema, não é o formato da solução do problema. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque ele vira e fala, olha, se tem boa fé, se teve a vontade de fazer certo, tá, tem espaço para alguém dizer que você, pelo menos, entendeu o que você quis fazer ali dentro. Então, só dessa mudança de não tem ninguém ali para punir, só vai punir no dolo, vai punir no erro grosseiro, ok. Mas teve alguém querendo fazer alguma coisa diferente, e pode até não dar certo, tá? Inovação só existe inovação sem risco, né? Sem risco de fracasso. Não tem como você falar numa coisa sem falar noutra. Tá? Qual era a frase do Edison? Thomas Edison? Não tenho a das lâmpadas. Eu não descobri uma maneira de fazer uma lâmpada. Eu descobri primeiro 3 mil maneiras de não fazer uma. É isso. É bem isso. E a gente está num momento onde, se o órgão de controle está sinalizando que, olha, a gente está aberto para entender o que o gestor tentou fazer, tá? E aí, nessas horas, galera, documenta, tá?
Não deixa na cabeça, não. Vai fazer alguma coisa que está saindo daquilo que você entende que são as 4 linhas do comum. Tá? Documenta o que você fez. Por que você está fazendo aquilo? Qual foi a ideia em cima disso? E anexa no processo. Isso vai parar onde? De preferência no PNCP, junto com todos os outros documentos para isso. Porque aí você gera evidência concreta do eu não estava bancando louco aqui não. Eu pensei nisso, eu planejei isso, eu busquei chegar nesse objetivo, talvez num caminho um pouco heterodoxo. Que aí, no mínimo, diminui o tamanho do puxão de orelha. Então, é um ponto para quem odeia o ETP, né? Ai, que burocratizou a lei. Ai, vou ter que fazer ETP. O ETP é uma proteção para quem está tomando decisão. Ele mostra, ele tem um histórico ali de por que você chegou naquela decisão. Quando ela acontece no planejamento é lindo, e eu concordo, eu vou bem nessa linha mesmo, que é o momento que você tem de pensar a sua contratação. Tá? E justificar por que você está fazendo dessa forma. E isso tem a ver com inovação também. Por quê? Amiga, eu não tenho a menor dúvida que tem um monte de coisa que a gente faz hoje e que a gente contrata hoje, que a gente licita hoje, tá? Que não é que vai mudar o processo de contratação. Vai mudar o que foi contratado. Vamos dar um exemplo bobo, o tal do TaxiGov. Tá? É bobo hoje, né, Léo? Porque na época foi um auê. Né? É aquela coisa, né? Para quem leu, eu era viciada em Sherlock Holmes, não sei se você gosta, Gosto, e Agatha Christie. Sim. Sempre no final do livro, você não tinha aquela sensação de que era óbvio? Não era? Claro, como é que eu não pensei nisso antes, né? Ah, mas tá muito fácil, isso é óbvio, mas você não conseguia solucionar antes do final, né? É verdade. Não, avaliar as coisas olhando pelo retrovisor, o que aconteceu é fácil. Quero ver tomar a decisão na hora. Exatamente por conta disso que você tem que documentar o máximo possível do que você quer. E quando a gente está falando no planejamento, e é o bacana, para mim, do ETP, não é só você formalizar o porquê que você fez, não. É te dar a chance, enquanto gestor, de pensar o que vai solucionar o meu problema. Porque a gente não contrata na administração pública as coisas porque a gente quer contratar. A gente contrata porque precisa, não é? É uma das diferenças em relação à autonomia da vontade que a gente tem na vida privada, né? Na esfera administrativa, até pode ter a compra de algum item, algum bem de luxo, né? Mas é tudo amarrado ali com o que a lei prevê, com a jurisprudência do tribunal, em situações extremamente específicas, né? Mas a gente tem essa história do que a gente está mudando, né? O que a gente está contratando? Tudo bem, eu não... Deixa eu voltar para o tema. Eu não tenho essa flexibilidade da vontade pessoal, joia. Mas se eu olho para aquilo que eu estou tentando resolver, se eu olho para a minha necessidade e não para o meu problema, tá? E é uma visão que eu acho que o gestor público tem que aprender a fazer no Brasil, porque ele comprou carro, comprou frota, sei lá, 30, 40, 50 anos, sei lá quanto tempo. Precisa movimentar servidor de um lugar para o outro, compra frota. Aí de uma hora para outra alguém teve uma ideia, lançou uma situação óbvia, vamos terceirizar esse serviço e vamos pagar só por ele, em vez de ter que mobilizar. Capital, risco, gestão contratual. Sempre o custo da gestão contratual ele tem que ser analisado. O que te custa mais gerir aquele patrimônio imobilizado com... Aí você vai ter que fazer a manutenção do carro, trocar peça, ou você simplesmente pagar como se fosse o Uber do serviço público, né? O TaxiGov. Funciona. Então, esse é um momento que eu acho bacana. É a chance que a gente tem de deixar que o gestor olhe para o que ele precisa resolver, não para o que ele está acostumado a fazer. Esse é o lindo que eu entendo do ETP. Tá? Eu sei que, infelizmente, nem todo gestor vai tratar assim. Né? Um monte de gestor vai dizer, eu já sempre fiz assim e vou continuar fazendo assim. Mas não tem mais espaço para esse tipo de pensamento. Não tem. Não tem, mas infelizmente na prática é uma das dificuldades que a gente precisa transpor, né? Porque é muito mais cômodo eu fazer o que eu sempre fiz, né? Para eu mudar o que eu sempre fiz, vai me dar muito trabalho. Eu tenho que justificar, eu corro risco.
Então, a gente tem esse grande entrave no setor público, que é um entrave de natureza cultural, da resistência à mudança, né? Uma resistência à mudança, da falta de investimento também. Não estou aqui ignorando o ponto que o Léo trouxe, em que ele vê um começo de uma inflexão para a gente colocar mais inovação na administração pública, né? Mas a gente enfrenta ainda esse desafio que é a resistência à mudança, né? E é exatamente esse é o principal ponto que vai definir, no meu entendimento, se a gente vai ter um processo crescente de inovação ou se a gente vai ter um freio nessa mecânica. Por quê? Porque o bem é público, né? A gente está falando a gente está cuidando de dinheiro público, né? Então, uma compra, estamos falando de dinheiro dos impostos de todos nós, mas a responsabilização pelo problema, ela é absolutamente privada, né? É o CPF do cara, como você bem colocou, da pessoa, né? Ele ou ela que está em jogo, e é o CPF dela para a vida, porque isso tem efeitos personalíssimos. Então, a gente tem, sim, um desafio aí. Se a ótica for sempre a do medo, você não vai ter inovação, porque a pessoa realmente não vai se colocar em risco de forma na ótica dela, desnecessária. Não é para mim mesmo. Isso é só o meu trabalho, não é o... Só, né? Entre aspas. Claro, né? que está entre aspas, né? Também tem ironia. Contém ironia, mais uma vez. Se a égide for a do medo, se a gente estiver sendo controlado só pelo medo, e eu entendo que é um fator importante, mas ele não pode ser o único, tá? A pessoa tem que saber que ela tem responsabilidade ali dentro. O medo é protetor, mas ele tem que ser usado como tudo na vida, na medida, né? Senão ele vira barreira. Tá? Não tem nada mais paralisante do que o medo. Se o único parâmetro que a gente tiver vai ser medo, aí eu te digo, não vai mudar nadinha. As pessoas daqui a pouco, do mesmo jeito que há 2 anos, 3 anos atrás, era muito comum a gente escutar em grupo de servidores públicos, em WhatsApp, internet de diversas formas, alguém tem um modelo de edital para tal coisa, a gente vai começar a escutar, alguém tem um modelo de ETP para tal coisa. Eu ouço isso, Léo. Ouço não, eu leio, né, nos grupos de WhatsApp. Pois é, e triste. Muito. Alguém tem modelo de ATP para? Nossa, é muito nos grupos que eu participo, ainda tem bastante. Eu ainda tenho achado que eu ainda acho que é muito menos do que eu via com o edital. Sim. Mas eu também tenho observado esse fenômeno. Já começa a acontecer esse tipo de coisa. Talvez até porque tem alguns itens que o ETP realmente é pouco relevante, né? Tipo, você precisa de papel, você precisa de papel. Sim, né? Você precisa de material de limpeza, você precisa de material de limpeza. Você vai pensar pouco nesse tipo de coisa. A gente saber diferenciar, porque acontece, em torno de 70% das compras públicas são as compras que se repetem, como é na nossa casa. 70% mais ou menos das compras se repetem, e aí é quando não tem muito sentido você pensar em inovação. Agora, tem que ter talvez servidores públicos preparados, treinados, com outro olhar para essa outra parte, que realmente seria promover a inovação por meio das contratações públicas. Segundo estudos, né, a gente não tem histórico de país que realmente alavancou e foi para frente sem ter inovação. A inovação é um fator que não é só que é bonito, ela é econômico, ela gera economia, gera bônus, né? Vamos lá. Agora, ela gera um monte de coisa bacana e vai acontecer ou não vai? Eu acho que ela está acontecendo, sabe, Marilene? Porque peguei agora um dado que essa eu posso tratar como dado concreto, tá? Dentro na jornada que a gente trata dentro do portal de compras públicas hoje, eu devo ter mais de 150 itens que são pedidos de mudança, personalização ou melhoria dentro de um sistema que tem só 20 anos que a gente vem construindo. Ou seja, tem muita gente querendo coisa nova. Tá? E é todo dia que chega alguma coisa. A equipe que cuida disso, tá? Ela mais do que dobrou no ano passado, tá? E a minha lista de pendências, ela cresceu, ela não encolheu. Tá? Então, a gente está vendo muita gente ousando um pouquinho. Tá? Eu acho, inclusive, que mais uma vez o órgão de controle vai ter um papel grande nisso, que tem certas
ousadias, por assim dizer, que o órgão de controle corre o risco de dizer, não, aqui você extrapolou o que era... Inovação. Exatamente, o que estava na sua alçada para fazer. Às vezes a linha é muito tênue entre querer inovar realmente a insensatez, né? Exato. Tem algumas que a gente olha e fala, poxa, ok, eu sou só plataforma, eu não sou doutrina, não sou eu que digo se você está certo ou errado quando você demanda alguma coisa. Eu, enquanto plataforma, sou um prestador de serviço. Quem tem a caneta da doutrina, tá, em última instância, é o jurídico do órgão que está nos utilizando. É ele que vai dizer, ó, eu estou entendendo que minha interpretação da lei nesse pedaço aqui é que eu posso fazer assim, assim, assado, eu quero ter a ferramenta para fazer. Essa é a proposta de valor inicial do portal de compras públicas, sempre foi essa. Deixar que o órgão faça, dentro do processo de compras dele, lá atrás, pensando só em fase externa, e hoje, por conta dessa ampliação que a gente teve na 14133, também trazendo fase de planejamento e execução contratual para dentro da solução, de acordo com quem? De acordo com o usuário, com o jurídico do usuário. Não, esse processo eu preciso que aconteça aqui. Tem alguns desses desses eu precisos e eu quero que tinha que acontecer, que literalmente a pessoa documenta, formaliza, a gente executa, deixa absolutamente claro por que está assim. Tá? Por quê? Porque eu olho para algumas coisas e falo, poxa, eu não sei se essa tomada de decisão aqui vai se sustentar. Hoje, de fato, não tem nada que impeça, por assim dizer. Mas eu acho que tem algumas que muitas vão ser confirmadas. Vou dar um exemplo bobo. Desempate. A lei não tinha um critério objetivo de desempate. Né? Tanto é que é um sorteio, chega, tudo empatou, e tem um monte de situação, vai empatar com esses 9 itens distintos aqui? Vai, porque o único item que teria situação de desempate real, distinto, que seria a história pregressa do fornecedor, né? O desempenho pregresso do fornecedor, ele não está definido. Qual que é? Como é que eu meço esse desempenho? Não é objetivo também, não é, né? Ainda não é. Precisa ser. Tá? Mas, no final das contas, não tinha nenhum critério objetivo que nem tinha na outra lei. Já chegou nessa situação de empate aqui, sorteio. Então, aí o que aconteceu? Um monte de gente começou a colocar, mesmo não estando previsto no texto da lei, aí em caso de manutenção da situação de empate, será realizado um sorteio. Teve gente que começou aos pouquinhos no edital, depois teve gente que botou no regulamento do órgão, e isso aconteceu. E recentemente, nem tão recentemente assim, até tem alguns meses isso, o próprio Tribunal de Contas da União entendeu que era válida a situação do sorteio, desde que previsto no regulamento, no corpo do edital. Foi. Agora, tem outras que eu tenho dúvida. Aí eu vou me abster de dar exemplo dessas daí, tá? Até para não milindrar ninguém, se vai acontecer a mesma coisa. E tem outras, Marlene, que as pessoas demandam para a gente a solução, e a solução não é minha. Vou dar um exemplo. Na mesma linha, histórico pregresso do fornecedor. Tem 500 formas de eu imaginar como é que é o desempenho pregresso do fornecedor. É pelo número de entregas que ele fez, é pelo número de entregas menos o número de apontamentos que ele recebeu, é pelo número de processos que ele participou, é por um ranking montado com isso aí de forma distinta. Agora, para você como portal decidir isso é extrapolar demais, né? Eu não posso, porque aí eu vou estar interferindo de forma direta no resultado da licitação. Imagina uma situação, a gente entendeu aqui dentro, a gente fez um ranking aqui dentro dos usuários do portal, e eu entendo que isso tem que ser nacional, tá? Mas enquanto a gente não tem isso no PNCP, essa discussão vai continuar. Onde a gente vai definir primeiro o maior número de participação, depois o maior número de vitórias e depois o maior número de entregas. Algo do gênero. Né? Nem todo mundo que ganha necessariamente entrega. Né? E se eu inverter essa ordem, eu certamente tenho chance de inverter quem ganhou numa situação de empate. Sim, então você pode interferir diretamente no resultado, né? Enxerga que eu não tenho autonomia para isso? Não, isso é matéria de regulamentação, né? Aí o que eu falo quando alguém vira e fala, poxa, vocês não implementaram isso ainda? Não, porque isso não está regulamentado. O senhor tem, no órgão do senhor, a senhora,
tem essa regulamentação feita, passa para a gente que a gente monta o ranking para vocês. Não importa, tá? Mas eu preciso da regulamentação. Tem um ou outro que está se propondo a escrever esse tipo de coisa. Tá? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Até porque esse é um bom exemplo de coisas que eu acho que são válidas, que eu não vejo isso como um problema, porque alguém está se dando ao trabalho de escrever. Para mim, o que importa como um bom desempenho pregresso é essa regra, depois essa regra, depois essa regra, dessa regra. Isso aqui gera um indicador e é isso aqui que eu vou usar. Joia. Ele se deu o trabalho de escrever, justificar, e eu acho que isso não vai dar problema para ele. Alguém pode até dizer que tem que ser diferente, mas problema eu acho que não vai dar. Tá? Por quê? Porque a pessoa dedicou um tempo para planejar alguma coisa que realmente é um caso omisso. Mas esse é um exemplo que eu acho que, mesmo não dando problema, vai mudar. Por quê? Porque eu não consigo enxergar um ranking desses que seja realmente eficiente se ele não for um ranking nacional. E ele tem que ser um ranking nacional cuidadoso para não virar uma barreira de entrada de novos fornecedores. Exatamente. Que é um desafio pública, também, né? É um desafio, e já pensando de olho nos contratos, muita gente criticou também o alongamento dos prazos contratuais na nova lei. Ele pode ter esse efeito adverso, né? Pode. Ele pode ter o efeito adverso de deixar os iniciantes, os pequenos, e a gente, né, ter aquela, como se fosse uma elitização, né? Sempre dos mesmos. Então, uma reserva de mercado ali, apesar de a gente considerar que um contrato mais alongado ele tem reflexo positivo na eficiência, né? Isso a gente consegue ver com clareza quando a gente olha para isso. Tá? Contratos mais longos, os partícipes do contrato vão afinando até a lida entre eles. Até a comunicação fica mais simples. Aí quando você citou aí, serviço continuado, é muito mais fácil você lidar com a mesma pessoa 1, 2, 3, 5 anos do que todo ano ter que lidar com uma estrutura nova, aprender como é que a estrutura funciona, como é que são os canais de comunicação, qual é o tipo de resposta, qual que é o lado humano da coisa. Não, mas isso aí é minha prática. Eu sou testemunha ocular. Lá na Câmara, quando a gente tem contratos com os fornecedores que acabam se repetindo, eles já sabem tudo da sistemática do órgão, de como funciona, de como que as pessoas querem, o relacionamento, e realmente acaba que isso tem um reflexo positivo na execução do contrato. Então tem prós e contras aí, né? A gente tem que olhar os dois lados da moeda. É aquela questão do custo-benefício, né, de uma opção legislativa. E aí o legislador realmente ele optou por prestigiar mais a eficiência do que a inclusão. Talvez seja forte falar assim, né? Talvez. Mas nesse ponto em particular dos contratos. Relacionado com o nosso assunto, esse contrato mais alongado, ele gera também maiores desafios na execução contratual. É um contrato, quanto mais tempo, mais eficiência, mas também mais possibilidade de eu ter problemas. Aí os problemas emergem, né, ao longo, talvez, de uma relação contratual de 5 anos, 10 anos, 8, 7 anos. Né? É verdade. Porque aí você começa a ter uma personalização que talvez seja excessiva também, né? A própria chance de ter mais problema, né? Pelo próprio andar do contrato, que vai ficando mais antigo e, por exemplo, um contrato mais longo é mais passível de acontecer uma variação que vai impactar em preço. Com certeza. A gente acabou de ter uma discussão sobre o impacto da reforma tributária nos contratos. E que não vai ser pequeno. É reequilíbrio, não é reequilíbrio? Quem deve suportar esse impacto? Será que o risco é do contratado? Essa discussão está em pauta agora. Está em pauta. A gente precisa de indicadores, né, demonstrando que efetivamente esse impacto, né, é relevante a ponto de alterar esse equilíbrio econômico contratual. Então, você veja, quanto mais alongado um contrato for, mais ele está sujeito a intercorrências, né? Verdade. De uma pandemia, de um aumento do dólar, também é um assunto que está em discussão. Esse aumento do dólar, quem deve suportar essa variação cambial? Né? O TCU tem um entendimento mais, digamos assim, mais clássico de que variação cambial é do fornecedor. Tá, depende de que variação cambial é essa. Uma variação cambial anormal, anômala, que ninguém esperava, né?
Gente, esse processo do momento jabá, que a gente já está avançando aqui, eu tenho uma mensagenzinha para deixar para o nosso público de gestores. Pessoal, capacitação não necessariamente precisa ser onerosa. Tem cursos que são fantásticos, mais de formação, mas quando a gente fala da parte prática, de como é que a gente usa a tecnologia, como é que a gente usa as plataformas que a gente tem, os sistemas que a gente tem disponíveis para você, gestor público, principalmente da esfera municipal, você não precisa estar preocupado com essa despesa, não. Tem um problema a menos, que é quanto isso custa. O portal tem uma estrutura de treinamento operacional para gestores e para agentes públicos que é absolutamente gratuita. Então, ela pode acontecer de utilizando os cursos que já estão pré-gravados, o curso online, a gente estava falando disso no começo, né? É uma tendência inevitável. Irreversível, obrigado. Tá? Até passar por treinamentos que são online, mas ao vivo, o instrutor acompanhando de forma remota aquilo que está acontecendo, como também, dentro da estrutura do portal de compras públicas, a gente tem diversas estruturas que são personalizadas para o ente público, tá? Que podem acontecer, inclusive de forma local, se tiver gente suficiente para isso, demandando o suficiente para isso, que ensina vocês a o quê? A utilizarem as nossas ferramentas para a aplicação da 14133 e também das suas regulamentações na prática, no dia a dia. A gente tem diversos cursos que estão, então, desde aquilo que está ensinando fase interna, PCA, mapa de risco, ETP, etc., até cursos das modalidades, dos procedimentos auxiliares e também cursos da parte de gestão contratual, da nossa ferramenta de gestão de contratos. Isso com uma agenda completamente flexível, de acordo com datas e horários que são definidos por vocês, junto com a nossa equipe, tá? Adaptados à realidade da rotina de vocês. Tá? E, de novo, completamente gratuitos. Para você conseguir esse curso para o seu time, basta que você entre em contato com a nossa central de atendimento, que pode ser através do e-mail comprador@portaldecompraspublicas.com.br ou pode ser da nossa central de atendimento telefônico através do número 0800 730 5455. Brasil todo, regiões metropolitanas e capitais, a gente tem o número 3003-5455. Fiquem à vontade, falem com a nossa equipe, isso vai ser transferido para a área de treinamento e capacitação e a gente sai com uma agenda personalizada para você, gestor público, de acordo com a necessidade de vocês. Eu convido vocês, quem não conhece, a conhecer, quem já conhece, a não esquecer que isso está sempre disponível. Está muita coisa mudando, pessoal. Não deixem de se manter atualizados e, de novo, isso não custa absolutamente nada para a administração pública. Desculpa o jabá, vamos continuando aqui. Né? Vamos falar um pouquinho do livro agora, doutora? Ai, com prazer. Uhum. O livro tem sido muito comentado entre os profissionais da área, né? Então, pode contar um pouquinho mais o que inspirou, não só esse livro, mas a sequência, né? Já tem 2. E eu imagino que vem pelo menos mais um, porque trilogias são... Eu gosto de trilogia. Olha só. Tá? Fala um pouquinho pra gente da obra que vocês tão cuidadosamente produziram. Esse livro, pessoal, é a continuidade, né? Não é que é continuidade, mas a ideia é a mesma, né? A gente fez um primeiro livro sobre aspectos fundamentais da nova lei de licitações, foi lançado em 2023, né? Até trouxe um exemplar para o Léo, ele tem uma capa parecida, só que verdinha. Verde. Então era um livro que na época ele se atinha a pontos mais teóricos, né? Da lei, as discussões estavam se iniciando e tudo. Uhum. Então, esse segundo, a gente pensou no quê? Não, agora essa lei foi efetivamente tornada obrigatória desde o início de 2024. Então, quando a lei é tornada obrigatória e o pessoal começa a colocar a mão na massa, aí sim, vem as dúvidas, né?
Que enquanto o papel aceita tudo, né, Léo? Vai no papel, tudo bonitinho. Tá, como é que eu coloco isso? Como é que eu faço com isso na prática? Como é que eu coloco critério de sustentabilidade? Tá, e em relação à dispensa, que foi o objeto do meu capítulo junto com o Léo, essa dispensa, esse valor dessa dispensa, ele é o quê? Ele é o valor só do ano? Ou ele abrange todas as alterações do contrato, todas as prorrogações contratuais, como era na Lei 8.666. Então, foram várias discussões, inclusive tem um capítulo aqui sobre gestão de contrato, escrito pela professora que hoje é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, a professora Cristiana Fortini, junto com Cristiane Stropa, que é bem conhecida também, sim, junto com Heloísa Lena, que é do Tribunal de Contas de Goiás. Aqui a gente tem, então, várias visões, que eu acho que o grande mérito do livro é condensar essas várias visões. Quando a gente tem um livro de uma autoria só, a gente vai ter a visão do Léo, a visão da Marilene, a visão do autor fulano de tal, que é do Ministério Público, e sempre tem uma visão muito particular de quem é de lá, ou uma visão do advogado. Aqui a gente vai ter, é um livro multivisão. A gente vai ter visão de quem é do controle, tem a Heloísa Helena, que é do controle, tem os 2 ministros do TCU, Benjamin Zilli e Antônia Anastasia, escreveram capítulos aqui. A gente tem advogados, a gente tem professores universitários e a gente tem agentes públicos que estão na outra ponta da linha e que levantam aqui pontos sobre a experiência prática deles. A ideia é o quê? A lei às vezes é muito mais fácil fazer uma lei do que aplicar uma lei, né? Ah, com certeza. Né? O papel você coloca ali, idealiza, e a lei ela não deixa de ser uma idealização. É tudo lindo, né? O processo legislativo, coisa mais linda, né? Essa é a minha dor, tá? Porque a minha vida inteira foi esse desafio de transformar lei em realidade. Em regra de negócio. Como é que eu materializo isso que está escrito aqui? Né? Eu citei aqui, inclusive nessa história das personalizações, eu citei 2 casos que são bem objetivos. Tá escrito. Beleza, escrito. Como é que faz funcionar? Está escrito que a legislação tem que a licitação e as contratações tem que ser eficiente, tem que ser eficaz, tem que ser inovadora. E é lindo, quem vai discordar disso? Ninguém vai discordar. Como que eu faço? Na prática, como é que eu vou fazer? Qual o risco que eu tenho de fazer cada coisa? Como que o Tribunal de Contas entende isso? Então, a gente tentou abarcar o máximo possível questões mais recorrentes, com essa multiplicidade de visões que aconteciam na prática e facilitar a vida dos aplicadores, dos advogados. A ideia, então, foi fazer uma ponte entre o que a lei quis e o que é possível realizar na prática, o que é possível concretizar na prática. Então, tenho muito orgulho. Para mim, eu sempre sonhei em escrever desde criança. Eu tenho verdadeira paixão por livros. Paixão. Eu não tenho uma biblioteca, eu tenho uma bagunça, né? Hoje eu estava lá olhando. É uma bagunça, porque assim, eu não consegui organizar, mas eu vou fazer isso. É uma das minhas resoluções desse ano, né? Organizar ali por assunto e tudo, porque eu compro muito, consumo muito livro, né? Então, para mim, é um grande orgulho escrever, e o grande mérito da obra não é porque Marilene escreveu aqui junto com o Léo, não. É que a gente conseguiu congregar tantas visões. Inclusive, a visão do Léo das contratações, que é extremamente particular. É muito peculiar. Pois é. Eu vejo o processo ao mesmo tempo de dentro quanto de fora, né? Então, a sua visão é extremamente peculiar sobre o tema, né? Pois é, realmente ela tem um enfoque diferente. E o pedaço que a gente escreveu tem uma conexão forte aqui, né? Porque dispensa de licitação e contrato tem diversas dúvidas em como proceder com isso, né? Então, a gente tem aí diversos elementos que a gente poderia falar sobre isso, né? A gente tem elementos culturais, por exemplo. A dispensa, a contratação... Não a dispensa, a contratação direta como um todo, ela é vista com desconfiança. Sim. Porque se tem essa ilusão de que não, foi feito sem licitação. Então, está sob suspeita, vamos acender a luz amarela, aí sai aquela notícia em jornal, fulano de tal contratou sem licitação. Então, isso é uma mera ilusão, e a gente tem estudos demonstrando que desvios ocorrem em licitação, em contratação direta, enfim. Não é porque é contratação direta que é mais suspeito. Então, tem bastante conexão com o que a gente está falando, porque a gente está falando também de gestão contratual, de planejamento, de governança, que a contratação direta, ela não prescinde de todos esses elementos, né?
O legislador da nova lei, ele deu com a mão e exigiu com outra, né? Perfeito. Porque ele exige para a contratação direta, ele exige toda a fase robusta de planejamento, de governança, de agentes capacitados. E, ao mesmo tempo, ele colocou esse valor, ele flexibilizou esses valores. Bastante, né? Bastante. E a gente defende, conforme, aliás, está sendo uma tendência nos tribunais, a nossa defesa aqui no capítulo, que esses limites para a contratação direta, eles são computados apenas no ano. Ou seja, você tem um contrato de fornecimento contínuo, por exemplo, de 5 anos, então o limite é por ano e não pelo contrato inteiro. Senão a gente não sai do lugar. Não faz sentido, exatamente. Não faz sentido. Vou fazer por 5 anos e vou dividir e vou ficar com menos do que eu tinha na lei velha. Porque era esse o entendimento da lei velha. Então, tem um momento que a gente tem que desapegar do que a lei velha falava e não, agora mudou, agora são outras situações, outros tempos e outro pensamento também. E a lei velha insiste em não querer morrer, né? Porque a gente ainda vê, se acredite ou não, a gente já está falando em 13 meses de vigência exclusiva da 14133, e pouco antes da gente entrar no podcast, conversando ali, eu fui fazer uma consulta rápida. Você acredita que ainda tem 3 processos abertos que estão sob a égide da 8666? Tá, menina, que bichinha resistente, viu? Tá acabando, pessoal, que são mais de 8 mil por mês, tá? Tem só 3 agora. Só tem 3. Vai acabar, tá quase. Tá quase jogando a última pá de cal em cima dessa aí, mas 8666 que não quis sair da cena de jeito nenhum, demorou. Porque isso é uma faceta que todos nós temos, né? É a tal da resistência à mudança, né? Em qualquer área aí do saber, do conhecimento, da ciência, você vai ter uma tendência de manter, até pela lei da estática, né? Vamos manter o que sempre foi feito, vamos continuar aqui nesse mesmo trilhar. Então, esse é um desafio que a gente trouxe também, emerge aqui do livro, dos artigos, a gente tentando contribuir, fazer essa pequena contribuição que um livro né, para todo esse edifício cultural das contratações, né? E ele tem um lado bacana, que você falou do preço dele, né? Ele é barato enquanto livro, mas você pode fazer Ele é muito barato enquanto livro. Mas você pode fazer o download gratuito dele e não gastar nada. Você não gasta nada. Você baixa vai no site da editora Câmara e lá você tem o PDF dele totalmente gratuito. Acho que estava no segundo mais baixado da editora. Mas a função da editora não é ter lucro, né? Porque é uma editora pública, então o trabalho é de extrema qualidade, modéstia à parte, mas Sim, o livro é lindo. Tem uma revisão primorosa. Assim, cada página desse livro foi revisada, linha por linha pela editora, fiquei impressionada. O trabalho que deu. Então, é um trabalho de qualidade, mas não tem objetivo de lucro. Então, o valor é só para cobrir os custos mesmo da elaboração do material. E o download é totalmente gratuito. Mas se você quiser ter, eu gosto do livro físico que você leu. Eu também gosto de papel. Eu gosto de riscar, eu gosto de ler. Apesar de eu admitir que para lazer eu já uso muito o livro digital, principalmente o Kindle, tá? Quando é trabalho, quando é alguma coisa que eu quero ter uma referência, o papel tem um quezinho que a gente não consegue abrir mão dele, não. Mas, se a pessoa estiver optando por um processo digital, use. Eu também tenho muito livro em casa. Então... E a gente casa as duas coisas, né? Eu já sou o contrário, Léo. Quando é lazer, eu prefiro o físico. Ah, é? Porque aí vou ler no avião, vou ler na praia, vou ler em frente à piscina. Eu não ficar com aquela tela passando, a gente já usa tela demais, né? Pelo amor de Deus. Então, eu inverto exatamente porque quando eu estou passeando, quando eu estou a lazer, eu levo só um Kindle e tem toda a Amazon dentro dele, né? Porque tem uma facilidade que é você apertar um botão e fazer o download daquilo que você quer. É por isso, inclusive no último evento do Portal de Compras Públicas, eu preciso da mala. Na hora de emitir ali as passagens, então eu falei, eu preciso, porque eu levo o livro na mala. Os livros físicos, mas eu levo também. Então, assim, é tipo um toque, já é um negócio pessoal, já com o livro que eu tenho. Entendi. Pessoal, vamos lá, para fechar. Pensando no futuro, o que vem aí? O que a gente tem de inovação e de mudança regulatória que você entende que está caminhando, que está aí na boca, sendo discutido, que vai melhorar ainda mais essa questão da gestão de contrato no Brasil? Eu acho que não tem como fugir da inteligência artificial, né?
a tendência, ela realmente, estou até fazendo um trabalho coletivo sobre isso, mas a tendência é ela se espraiar de vez e chegar para as contratações e para a gestão contratual. Então, a gente vai ter essa inteligência ali atuando, né, junto com o gestor, de forma a tarefas mais repetitivas ficarem mais fáceis, ser mais difícil de você perder um prazo, de você não ver um atraso em cronograma, aferir também desconformidades, né? Então, acho que tem essa tendência que é impossível de fugir, que é questão de tempo. A gente tem uma tendência também para a inovação, que vai acabar também tendo muito reflexo na execução contratual. E eu não sei se é tendência, mas eu aconselharia fortemente a profissionalização da execução, dos responsáveis pela execução contratual, né? Tá Com os previsto, órgãos formando equipes de gestão de contratos, de repente ter carreiras, já vi, né, isso sendo discutido no legislativo, carreiras específicas do gestor de contrato, né? Dependendo do vulto do contrato e dos valores envolvidos, é interessante ter especialistas que possam realmente fazer com que assegurar, né, maior integridade e maior eficácia na execução desses contratos. Dentre várias outras, né, tendências e mudanças que a gente vai ver, como sustentabilidade também, né, a própria previsão legal de mais foco em resultados. Então, é uma tendência também a gente ter contratos em que o produto dele seja muito mais o resultado de performance do que aquela coisa fechada já. Você me entrega tanto e recebe tanto, com algo te permitindo um estímulo maior para aquele fornecedor. Não, então, quanto mais você entrega, mais você recebe, que eu acho fantástico isso. Bacana. Então, eu acho que tem várias tendências nesse sentido, né? E estamos aqui tentando contribuir. De repente, quem sabe um próximo livro abordando gestão de contratos ou controle, né? Para a gente fechar essa trilogia, né? Ah, ela tem que vir. Ela tem que vir. Com certeza vem. Que só 2 é pouco. Vai ter que vir no mínimo 3. No mínimo 3. Conjuntos de 5 livros também são legais, viu? Nossa Senhora! Só para complementar essa tua visão, complementar um pouquinho na ótica no município pequenininho. O município pequenininho tem um desafio maior aí, porque a estrutura, não só a estrutura é menor, como também o universo de recurso humano é mais restrito. Aí uma tendência que para mim está muito clara é o crescimento e o reforço do papel dos consórcios, principalmente dos consórcios com finalidade específica, exatamente para cobrir esse grau de profissionalização que um pequeno município, que não é com menos de 20 mil habitantes, não, é com menos de 10, sabe? Um municípiozinho pequeno não vai fazer sozinho. Ele não vai ter uma carreira exclusiva de gestão de contrato ali dentro. Mas ele precisa, porque ocasionalmente ele vai precisar de alguém fazendo essa gestão. Essa hora eu vejo que o movimento o movimento consorciado tende a crescer muito, principalmente para esse segmento, atender o pequeno e, lógico, vai ter sempre o multifinalitário, né? Mas como tudo, quando você deixa mais complexo, fica mais difícil, tá? Eu estou vendo também um movimento que vai muito nessa área. A gente está especializado na área tal, em obras, saúde, sabe? Tem estruturas consorciadas com finalidade específica que eu acho que são a grande solução para esse desafio quando a gente fala do pequeno município brasileiro, que é a enorme maioria deles. Exatamente, Léo. Rafael Amorim, que é um dos organizadores da obra, ele é consultor legislativo da Câmara e foi um dos pais da 1433. Sim. Então, muita gente conversou sobre isso. Eu participei um pouco nos bastidores, quando a lei estava sendo elaborada, pensada, inúmeras discussões. E uma das discussões mas como é que você vai colocar tanta exigência assim em cima de um município pequeno, de uma estrutura pequena? Como é que você vai colocar segregação de funções no município pequeno? Ele tem um cara lá que vai atender... Não tem equipe, tem equipe. Equipe. Aquela pessoa vai fazer o planejamento, vai fazer a parte competitiva e depois ela vai gerir o contrato. E ela vai, às vezes, sem assessoria jurídica, né? Então, como que você vai viabilizar essas exigências? E uma das ferramentas justamente é essa, você unir esforços, né?
como um meio até de cooperação entre os entes federativos, interfederativos, né? Ali na região de São Paulo é um monte de município pequeno, tudo junto, né? Sim. Então, até a proximidade geográfica te possibilita... Alguns não são nem tão pequenos assim, mas estão ok. Mas estão juntos, né? Estão ali. Então, por que não unir esforços e ao invés de você capacitar um monte de gente, você capacita um time que vai atender ali aqueles municípios, né? A tendência realmente maior é para finalidades específicas, como para inovação, para sustentabilidade, né? Mas a gente pode estender isso para várias outras finalidades do Estado, como saúde também a gente tem, né? Desafio para os consórcios. Cultura, de novo, a gente vem a cultura do prefeito, que ele quer entregar aquela obra, ele quer ter o poder sobre aquele processo de contratação. Ele não quer, de certa forma, diluir, entre aspas, aquele poder dele entre, né, os vários integrantes do consórcio. Então, a gente tem ainda esse desafio, que é também, de novo, aqui a gente volta para a cultura, né? Sempre. Mas a coisa está caminhando, sim, a gente vê aí esse movimento, né, de formação de vários consórcios no país, né? Muito positivo. A gente tem, inclusive, uma área aqui que trata exclusivamente de consórcios e a gente tem dado apoio a diversas estruturas exatamente nessa organização sistêmica. Como é que eu faço isso? Não só para o órgão A, mas para o órgão A, B, C, D, E, F e por aí vai. Então, é um grande desafio, eu acho que é um grande caminho e que talvez, inclusive, compense um pouco, jogando para baixo, né, o número de processos distintos que tem acontecido e que vai acontecer agora na 14133, que a gente, até com esse aumento do valor da dispensa, né, teve uma disparada no número de processos. Objetivamente, o número de processos do ano passado aumentou 140% dentro da estrutura do portal. Nossa, considerável, né? É muita coisa. Tá? Enorme, a maioria deles, dispensas. Tá? Quando a gente começa a ter operações mais robustas, consorciadas, na prática esse número equilibra um pouco. Se a gente não tivesse esse movimento, eu ouso dizer que o aumento teria sido ainda mais expressivo. Né? Então, um ponto bastante salutar, eu acho, né? A lei também previu as centrais de compras, que é uma tendência também, porque não é razoável no mesmo município você ter uma equipe para a Secretaria de Saúde, outra equipe para a Secretaria de Educação, por exemplo, para as várias secretarias do município. Então, você tem um órgão no município responsável pelas licitações. Por incrível que pareça, tem município que não adotou isso. Ah, tem um monte. Não adotou. Então, você cria ali uma balbúrdia que não faz muito sentido, né? Dentro ali de uma mesma estrutura, de uma mesma organização. Então, assim, mas a mudança está acontecendo, né? Se a gente for pensar em termos, então, de efetiva aplicabilidade da lei, a gente tem, então, quantos meses mesmo? 13. 13 meses. 13º mês. Então, acho que está tendo uma adaptação. Né? Olha eu sendo bonzinho com 13, né? Porque eu estou no dia 8 ainda. Está no dia 8. Léo está meio apressado. Estou meio apressado, de fato. Tem 12 meses completos só. Mas, assim, eu sou igual a você, bastante otimista. A gente nunca tinha visto municípios preocupados com planejamento, com capacitação. A gente nunca tinha visto isso. É verdade. E agora a gente vê. Nas palestras que eu participo, nos eventos, eu ponho muito medo. Um medo saudável, né? Tá bom. No sentido de que você precisa capacitar a sua equipe. Aqui nós estamos falando de coisa séria, coisa mudou. Não é mais chegar sexta-feira e falar para aquele agente ali de contratação que você quer na segunda. Não pode mais. Não é mais assim. Não é mais assim. É isso. Inclusive, eu oriento os meus alunos, eu falo o seguinte, olha, não diz que o plano de contratações anual não é obrigatório, diz para o seu prefeito, para o seu chefe lá que é obrigatório. Por quê? Porque você está se protegendo, ele não vai poder te empurrar coisa ali na sexta-feira te pedindo que na segunda você tenha comprado. Você vai ter a proteção, você vai falar assim, não, mas não está previsto no plano de contratação, eu não posso fazer. Olha aí. Tem sempre mais facetas na conversa do que a gente imagina na primeira vez. E não é só jurídica, né? As facetas não são só jurídicas. Não são só jurídicas. É isso. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos aqui já há mais de uma hora, um pouquinho, num papo ótimo, que se a gente não para, ele vai seguindo, porque assunto tem. Marilene, minha amiga, obrigado porque você veio aqui dividir esse
tempo aqui com a gente, essa câmera e esse conhecimento todo conosco e com o pessoal que está nos acompanhando no podcast. Muito obrigado mesmo, e lembrando sempre que esse foi o primeiro podcast que a gente fez junto, mas ele não precisa ser o último, tá? A gente tem muito assunto para conversar. O último não, por favor, tem muito assunto ainda. Com certeza. Obrigado demais pelo seu tempo. Obrigada eu.